boa noite, né? Hoje, sexta-feira, 16 de junho de 2023, e nós vamos conversar sobre, né, a verdade nua e crua. Vai doer um pouquinho, tá? Já estou avisando antes, né? Tá? Mas a função da gente aqui é esclarecer, orientar vocês e literalmente passar uma compreensão sempre maior ou mais profunda de todos os temas. Então, né, como muitas pessoas acabaram se envolvendo nesse processo das 20 estruturas para que a gente possa desenvolver, trabalhar e melhorar o emocional, a gente vai aprofundar nas próximas 20 lives desse canal, cada uma delas detalhadamente. E hoje a gente vai falar sobre a primeira, que é a verdade, tá bom? Vou dar um minutinho para vocês, papel, caneta, uma água, um café e a gente começa, tá bom? Vamos lá. Só vai misturar um som aqui que eu estou numa outra reunião aqui acabando, tá? Mas vai dar esse minutinho aí e a gente vai. Bueno, cerramos entonces. Muchísimas gracias por estar, por la atención de ustedes. Lástima que no escuché la historia que Marta había contado, pero después personalmente te voy a pedir que me cuentes. Bueno, un buen fin de semana. Nos vemos lunes, martes, miércoles, jueves, los días que estoy por la universidad. Chaucito. Muchas gracias. Un beso, un abrazo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, bendiciones. Bom, vamos pegar aqui a nossa live, né? Vamos lá. Bom, deixa eu só dar 30 segundos para mim, só para eu botar a minha música aqui, porque eu estava na outra reunião. E a outra reunião era uma reunião de organização de faculdade, negócio um pouquinho mais complexo, né? Porque lidar com o ser humano é algo realmente complexo, tá? Então deixa eu botar aqui, a primeira que cair a gente vai trabalhar com ela e tudo bem. Vamos lá, meu amigo, pula não sei, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu posso dizer que as melhores orientações que eu tive dentro da minha vida, né, a respeito de verdade, foram de dois lugares com duas visões de universo diferentes, tá? Então, contar um pouquinho para vocês da minha história, né? Eu, quando era desde muito pequeno, a minha intenção, a minha vocação natural era me tornar padre. Tá? Antes de conhecer o mosteiro budista, né, a minha ideia era ser padre. Isso desde 5 anos de idade, né? E eu conversava com os padres. Na época, os padres da Igreja Santa Terezinha, em Higienópolis, em São Paulo, e aonde eu fui batizado, que foi na Igreja da Consolação, né? Uma igreja muito bonita em São Paulo. Né? E naquele tempo existiam várias missas, eram feitas com canto gregoriano, aquilo me fascinava, a missa, uma parte dela era em latim, né? Também me fascinava a dedicação e tudo, né? E o padre né? que ia me ensinando, né? Que ia conversando comigo, ele ia dizendo assim:
você vai passar na sua vida pelo exercício da verdade, tá bom? E a verdade, embora ela seja extremamente necessária, tá? A verdade nem sempre é uma coisa nem bonita nem agradável, né? E eu ouvi aquilo para mim, né? Era um negócio complicado, né? Como é que se é a verdade, por que ela não é bonita nem agradável, né? E aí ele colocava a coisa da seguinte maneira, né? Todos nós, independentemente da nossa formação, do nosso nível de conhecimento, da experiência que a gente tem de vida, a gente é passível de erro, tá? E quando eu falo para você passível de erro, não é o erro intencional, hein? Não vamos misturar a rádio aí não, tá? É aquele erro que você comete sem a mínima intenção de cometer o erro, ou simplesmente porque a pessoa não quer ouvir aquilo que você está falando, tá? Ela não quer conversar sobre a verdade. Então, muitas vezes você vai ser rechaçado, você vai ser ofendido, né? Você vai ser humilhado simplesmente porque você está falando a verdade, tá? Essa era uma visão, né, que a Igreja Católica me passou. E por outro lado, né, quase que nessa mesma época eu fui apresentado, né, ao mosteiro budista, né, e o monge dizia para mim o seguinte: existem duas verdades, né, a do mundo, tá, aquela que você vai ver aqui, né, dentro do templo, de gente que não está aqui porque é interessado pela doutrina, de gente que não quer aprender, que não tem a mínima intenção de ser monge, mas que está aqui porque não tem o que comer, né? E essas pessoas vão passar para você uma verdade sobre o que é a doutrina, sobre o que é o envolvimento do budismo, sobre o universo de crença do budismo, mas elas vão passar isso para você como informação porque não é a verdade do coração delas. É a verdade da necessidade que elas têm de sobreviver. Então o budismo é como um lugar ruim, mas eu preciso mais dele do que ele precisa de mim. Então eu tenho que absorver a verdade dele, tenho que aceitar o que é porque eu preciso, né? E ele falou que tem uma verdade muito mais bonita, muito mais gostosa, muito mais essencial, que é a verdade daquilo que vai dentro do nosso coração. Tá? E ele falou, né, tive quase um ano de conversas assim, né? E ele me explicava a coisa mais ou menos da seguinte maneira, tá? Essa é a verdade mais bonita do mundo, aquela que vai dentro do seu coração, que tem a ver com a sua confiança, com o quanto você é capaz de ser fiel a princípios, o quanto você é capaz de ser fiel ao ser humano, né? O quanto você é capaz de ser fiel à divindade, né? Ao fundamento daquilo que você está aprendendo, né? E ao mesmo tempo você vai ter que lidar com a aceitação das outras pessoas, você vai ter que vivenciar com o questionamento dessa verdade que você está trazendo para a sua vida. Ela vai ser eternamente questionada por todas aquelas pessoas que não partilham da mesma opinião que você, né? E aí, com 5 anos de idade, acendeu na minha cabeça assim, nossa, então a verdade é mais ou menos uma sala de espelhos, né? Tem uma ali, tem um reflexo ali, tem outro reflexo, cada reflexo tem um ângulo, né? Cada reflexo pega de uma parte. Ele falou, é mais ou menos assim, né? E para você exercitar essa verdade, ela vai ter que ser construída a partir da pureza do seu coração. Aí complica, tá? E é desse ponto que eu quero começar a andar com vocês, tá? Complica porque é difícil fazer? Não. Complica porque essa é uma porta que a gente tem que abrir, né? Conversava eu com meu filho Ed aí, né? Sobre
sobre todas as dificuldades que ele tem e aonde ele traz, né, a dor, a mágoa, a tristeza, a sensação de culpa, ele traz para ele mesmo e ele briga com ele mesmo, né? E que ele diz para mim que ele não tem solução para isso, que ele não sabe fazer isso. Tá? Eu aqui, né, no pouquinho que eu conheço você, só um pouquinho, tá? Eu conheço as pessoas muito pouquinho, tá? Que é só o trabalho da minha vida, mas, né, as pessoas são diferentes e a gente conhece uma partezinha delas. E aí eu quero que você comece a entender a coisa de uma outra maneira, né? Já que nós estamos nós três aqui, eu vou conversar abertamente com vocês aí, com vocês dois. A coisa é bastante diferente disso, tá? Independente de tudo que eu possa ensinar para você ou de que uma outra pessoa possa ensinar para você, tá? Sobre entender o que você faz de certo e o que você faz de errado, o nosso espírito, a nossa alma tem um ganchinho assim, tá? Nós estamos atados muitas vezes, até não, também pelo amor, né? Com muitas situações e com muitas pessoas que nos machucam, que nos maltratam, que nos ofendem, que nos humilham, né? Que simplesmente não se interessam pela nossa vida ou pela nossa visão de mundo, tá? Isso é muito comum. E ao mesmo tempo, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração cobra da gente que a gente seja capaz de fazer alguma coisa de melhor no contato com essas pessoas. E essa é uma ferida que você tem que curar dessa maneira. Tá? Quando eu digo para você, visita o teu coração, visita a tua cabeça aí e começa a dizer para mim aquilo que você faz de errado, né? E você não tem uma resposta para me dar, né? E ao mesmo tempo eu digo para você, olha, você não faz nada de errado, mas você está se cobrando como se você tivesse feito alguma coisa de errado. Tá? E a referência que eu tenho que te dar é justamente essa sala de espelhos. Tá? Porque você, por melhor que seja a conversa, né, com qualquer pessoa, né, com a Carol, com as tuas filhas, com o teu pai, com a tua mãe, comigo, com a Marta, né, com o Zé Adriano, com o Antônio Maria, um monte de gente que faz parte da nossa vida, tá? Cada um tem o seu momento e tem a sua visão de mundo, tá? Tem coisas que as pessoas não vão transformar por medo, tem coisas que as pessoas não vão transformar porque elas se acham as donas da razão, tem várias verdades que você vai dizer que sequer vão ser ouvidas, né? Porque se eu acho que tudo aquilo que eu faço é certo, né? Que eu tenho sempre a razão, né? Que as pessoas têm que fazer as coisas do meu jeito, tá? Eu não tenho condição de ouvir ninguém, né? Eu, por exemplo, que trabalho ouvindo gente, tá? À medida que eu vou ouvindo vocês e que eu vou olhando vocês e que eu vou analisando vocês, né? Eu vou traçando, né, aqueles pontos onde vocês não trabalham com vocês mesmos, né? Os que eu chamo de pontos dissonantes, né? Vocês pensam de uma maneira e agem da outra, né? Vocês gostariam de fazer uma coisa, mas a culpa não deixa, a mágoa não deixa, o medo da reprovação não deixa. Isso é normal, tá? O que a gente precisa começar a fazer no exercício da verdade é começar a tirar esse peso. Eu preciso começar a falar a verdade, independente se ela vai doer, se ela vai magoar, se ela vai ser dura de entender ou dura de compreender, tá? Mas simplesmente porque ela é a verdade. Tá? Porque quando você lê no livro, quando você lê na Torá, quando você lê na Bíblia, quando você lê, né, na prática muçulmana, né, quando você lê numa sutra, tá?
você lê no Alcorão, entendeu? Você lê literalmente que a divindade te apresenta um caminho e dentro desse caminho, né, se você não consegue se entender, a divindade tem... ela vai te punir de uma certa maneira, tá? Né? Vai pesar, tá? Vai ter uma cobrança, certo? Tá? Quando você vai para doutrinas que são mais filosóficas, a figura dessa cobrança, né? A figura do que é o teu karma, aquilo que você tem a obrigação de cumprir, e o teu dharma, né? Aquilo que você, aonde você é favorecido, aonde você é respeitado, aonde você é enaltecido, são figuras que se confrontam, tá? Elas batem de frente. Por quê? Porque literalmente a gente tem vários aspectos da vida. Esses aspectos são diferentes, tá? Então, quando eu falo a verdade, que é algo que está me maltratando, que está me machucando, né? É mais ou menos como botar um veneno para fora, gente, tá? Muitas vezes é pesado, tá? Mas é o exercício de eu botar o veneno para fora. É o exercício de eu abrir a minha boca e tirar aquele negócio que está entalado na minha garganta, no meu coração, no meu espírito e entregar, tá? Certo? Mas aí eu preciso entregar isso sem ódio, eu preciso entregar isso sem mágoa, eu preciso entregar isso sem revolta, tá? Eu preciso entregar isso com entendimento e com consciência, tá? Consciência independente do que os outros sintam, pensem ou vão me responder de volta, eu tenho que ter consciência que essa é a verdade que vai dentro do meu coração, da minha consciência e do meu entendimento. Pode ser diferente da minha? Obviamente que pode, tá? Mas essa é a maneira como eu vejo o mundo. E aí eu coloco a confrontação para as pessoas que se eu sou uma pessoa que te ama, que te respeita, que quero me entender com você, e eu não tenho a liberdade, né? Ou eu não tenho a capacidade de falar com você o que eu penso, como eu sinto, a gente não tem relação nenhuma, tá? Porque eu não acredito em relações só hierárquicas de cima para baixo, onde você tem alguma pessoa que dita a regra e todo mundo só obedece, tá? Que essas são relações desprovidas de emocional, são relações desprovidas de uma troca de posição, de eu me colocar no lugar do outro, de eu entender o sofrimento do outro, entender que o outro sofre ou que ele concebe a vida de uma maneira diferente da minha, tá? Então, não é simples fazer o processo de falar a verdade, mas ele é necessário, tá? E aí, como a gente está tranquilo, eu preciso perguntar para vocês aí, entendem essa relação, né, de falar a verdade e que a tua verdade ela é sua, certo? Por mais embasado em conceito, em certeza que você tem que essa verdade é sua, vocês conseguem entender isso? Sim ou não? Coloca aí para mim. Né? Porque lives de um quesito só são bem mais tranquilas de fazer. Escreve para mim, escreve para mim, escreve para mim. Sim, ótimo. Legal, tá? Aí você precisa começar a entender, né? Muito bom, que o universo tem, o universo físico, tá? Ele tem várias teorias a respeito do uso dessa verdade, tá? Hoje, na minha área de trabalho, né, das práticas clínicas, né, das visões terapêuticas da medicina ocidental, da medicina tradicional chinesa, né, de Ayurveda. Não vou ficar aqui descrevendo para você as trocentas mil terapias que eu estudei na minha vida, né, mas elas começam a confluir, tá? Inclusive a medicina tradicional, a medicina normal, né, que a gente fala que é a medicina alopática, ela está caminhando nessa direção.
tá? E a noção de saúde, certo? Da Organização Mundial de Saúde também caminha nessa direção, tá? Onde o estado de saúde envolve aspectos que são sociais, envolve aspectos emocionais, envolve a nossa felicidade ou a completude a plenitude do nosso espírito, por exemplo, tá? Então, quando você não fala a verdade que você concebe dentro do teu coração, o que acaba acontecendo? Você adoece, tá? E dentro de uma visão holística, a gente associa muito que aquilo que engasga você no teu emocional, engasga você na sua respiração. Uma relação muito bacana essa, muito prática e muito clara, tá? Me aperta aqui, fica difícil de eu me expressar, tá? E a cura desse processo, tá? É uma cura muitas vezes de fazer o que você tem feito todas as noites. Eu falar incessantemente, ou várias vezes, né, diversas vezes, sobre os mesmos aspectos, até eu conseguir falar isso, até eu conseguir associar isso com o peso emocional que isso tem para mim, tá? Até eu ter a liberdade ou eu ter a minha própria permissão de eu conseguir colocar na minha vida a verdade daquilo que eu sinto, como eu sinto, o quanto me dói, o quanto me machuca, o quanto me maltrata, tá? Ah, nossa, isso é piegas, isso é vontade de chamar atenção. Não leva por esse ponto, não, tá? Porque não é, certo? A gente às vezes vê aspectos muito bobos ou muito simples da manifestação das pessoas, coisas que pra gente são tão pequenas, né? São tão banais, e é o que dói nas pessoas. Tá? Dói porque foi um apelido, dói porque é uma cobrança que o pai e a mãe faziam, ou que um professor fazia, ou algo que a família ridicularizava, e a pessoa vai engolindo, vira veneno. Tá? Vira veneno para o corpo e para o espírito. Tá? Porque se eu não estou fazendo absolutamente nada errado dentro da minha visão de mundo, e eu estou falando para você como é a minha vida, né? Aquilo que eu espero, aquilo que eu gostaria, aquilo que eu acho que você deveria fazer porque eu me importo com você. Tá? Estou tentando estreitar o laço com você. E na medida que eu vou estreitando, você vai batendo mais, porque você não quer ouvir aquilo, tá? Você não quer ouvir que a maneira como você tratava, como você era tratado, né? Que essa maneira não era legal. Tá? Por isso que eu falo incessantemente para vocês de ajuste. Por quê? Porque tem um dia que eu estou mais de saco cheio, tem um dia que eu estou mais cansado, tem um dia que eu estou mais irritado, e eu solto lá uma bobagem. Pumba. Legal? A gente solta essa bobagem, eu sei que essa bobagem magoou. Eu sei que ela doeu. Eu sei que ela ofendeu. E justamente porque a gente se ama, se respeita, né, se compreende, né, caminha junto, você vai conseguir fazer aquilo que a gente fala de reparação. Você vai conseguir conversar, a pessoa vai te ouvir, você vai conseguir se desculpar. Né? Não fica com aquela ideia de que falou, né, não tem volta, não tem, porque isso é bobagem. Tá? Legal? Não tem. Certo? A história bíblica, ou a história das civilizações ancestrais mostram pra gente a infinidade de oportunidades de pessoas que tentaram da sua maneira, erraram. Moisés é uma delas, né? Matou um capataz, né, da sua própria casa e saiu refugiado para ir conhecer Deus em outra terra, né? Tá? Essa redenção que ela vem simplesmente porque você está defendendo uma verdade e a medida de defesa dessa verdade foi um tanto quanto agressiva, um tanto quanto excessiva, mas você está defendendo uma verdade. Não estou desculpando, mas estou dizendo que
nesse nível de coisas existem reparações. Tá? Por que eu estou fazendo essa live com vocês? Tá? Porque dentro da visão espiritual dos últimos 40, 50 anos, tá? Principalmente na área espiritual, da filosofia espírita e de outras... não fica pensando só na parte de espírito, pensa na parte filosófica da coisa, na parte doutrinária, tá? Porque se você não entende da relação de espírito, não adianta você ficar colocando certo e errado em algo que você não conhece, tá? Mas todo mundo foi buscar essa relação que existe, né? Na religião hindu, que existe na religião budista, tá? Onde você tem um peso para as coisas, que existe no Egito. Olha só, na mitologia, na religião egípcia existe também, né? Tá? Nas tradições da antiguidade existe também, né? Na Igreja Católica existe, né? Você tem que conseguir tirar o peso, né? A sua alma não pode ter peso, tá? Lembra da balança lá, da eternidade do egípcio? Que vai pesar o teu coração e vai botar uma pena do outro lado. Tá? Então, as filosofias trouxeram essa visão de que a gente tem uma matemática que o universo faz, tá bom? Certo? E que essa matemática, ela dá peso para tudo aquilo que você faz de errado. E tudo aquilo que você faz de errado ganha uma complexidade muito maior do que aquilo que você faz de certo. Por quê? Primeiro, se você tem consciência que você fez de errado. Aí já tem um peso. Por quê? Você está consciente. Segundo, se você teve a intenção naquele momento de fazer errado. Pesou mais ainda. Terceiro, se você entende que está errado e você não fez. Você está demorando para fazer a reparação porque você está preocupado com a aceitação da outra pessoa. Tá? Certo? E nessa relação é colocada um fiel de balança, né? Que ele não tem muita lógica. Tá? Então, para tudo que eu faço de errado, né? Eu tenho um peso, e para tudo aquilo que eu faço de certo, ou que eu penso certo, eu tenho um peso que é muito menor. Na prática, quando eu converso isso, eu digo para as pessoas, a gente está sempre devendo. Tá? Triste ver isso, né? A gente está sempre devendo. Por quê? Porque se você, por tudo aquilo que você faz de bom, que você promove de bom, por tudo aquilo que você ama, que você cuida, que você resolve, que você auxilia, isso tem um peso muito menor do que o mal que você faz, essa balança não é justa. Já começa por aí. Tá? Mas aí você vai aprofundando os teus estudos, né? E eu sou um chato em questão de estudos. Sou obrigado a admitir isso. Eu sei que vocês sabem, né? Mas é a parte da admissão, né? De que a maneira como eu vejo as coisas, ela precisa ser um pouquinho mais correta, né? Ou ela precisa ser um pouquinho mais observante do que as pessoas comuns gostam de admitir. Tá? Então, dentro dessa visão que eu tenho das coisas, é porque é justamente o processo que você está passando. Tá? Esse processo de você ficar reforçando o teu erro, ou aquilo que você entende que aconteceu de errado e trouxe para você. E aí você vai reforçando isso. É como você está jogando uma pá de erro de algo que você já entende que não é um erro, mas você está jogando uma pá lá. Né? Aí você vai lá, pensa de novo, se irrita e joga outra pá. Né? Aí você vai lá, tenta conversar de novo, se irrita de novo. Legal? E a válvula de escape que você tem que ter é você. Tá? Então, dentro da tua estrutura de amor de vida, tá? Você precisa começar a pensar em dedicar um tempo, tá?
como uma atividade da tua vida e do teu dia, uma atividade que você tem que dedicar tempo para você se perdoar. Legal? Tem as fórmulas aí que eu já te dei todas, né? Tem Salmo, tem Ho'oponopono, mas para você não fazer isso de maneira mecânica. De novo eu vou perguntar para vocês estão me acompanhando sim ou não? Né? Isso aqui é uma live que a gente precisa compreender a evolução das coisas. Respira fundo aí e coloca aí para mim. Ou consigo entender isso aí ou não consigo. Tá? Se é complexo demais, eu explico de uma outra maneira para vocês. Vamos lá. Sim, ótimo. Que bom. Tá? Então, eu preciso começar a criar um fluxo de energia. Pensa nisso aqui. Eu criei um desgaste, tá? E agora eu preciso criar uma revitalização. Tá bom? Tá? Para isso, eu quero que vocês pensem num conceito que são a teoria das cordas do universo, tá? Ou aquilo que a gente chama de rede micelial, que a gente diz que as árvores têm, que os vegetais têm, onde eles se comunicam em termos de consciência entre todos eles. Legal? E aí que eu digo que a gente tem que começar a se dirigir, não a mim, não a você. Eu preciso começar a me dirigir ao universo. Vou repetir isso para você. Eu vou fazer essa minha reparação, eu vou fazer esse compromisso comigo, eu vou começar a me cuidar, porque eu preciso fazer a minha alma, o meu espírito, eles precisam de alento, eles precisam de luz para eles se regenerarem e aí também regenerar o meu corpo físico, curar as minhas doenças físicas, as minhas doenças emocionais e assim por diante. Então eu preciso entregar essa conta ou essa reparação para o universo. Né? Daqui para frente, todo o conceito que eu der, eu preciso que vocês botem sim aí, senão eu não consigo ir para frente. Tá? Por que isso? Porque não adianta eu chegar para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para o meu chefe, para o meu vizinho, para o meu amigo de infância, legal, e tentar fazer uma reparação com alguém que não aceita a reparação. Que alguém que não aceita que a minha vida mudou e que a perspectiva da minha vida mudou. Tá? Não estou dizendo para você desistir das pessoas. Eu estou dizendo para vocês que de uma maneira diferente, tá? Se eu passei meses, anos da minha vida tentando me recompor, tentando me aproximar das pessoas, por mais próximas que elas sejam, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha avó, meu tio, meu professor, meu melhor amigo, isso não está casando, legal, e eu estou fazendo o esforço não está sendo repetido, tá? Eu tenho que ir para uma coisa chamada teoria das cordas e teoria da similaridade, tá? Estou falando de física quântica, tá? A gente, se você for ver todas as ciências, tá? E todas as vertentes religiosas e espirituais colocam a coisa exatamente da mesma maneira, tá? É a eterna briga judaica em comprovar Deus e a ciência juntinhos assim, tá? Certo? Mostrar os acontecimentos divinos, né? Também dentro de uma verdade científica. Todo mundo diz a mesma coisa. Todas as pessoas, todos os seres, todas as plantas, em cada unidade deles é diferente. Então, meu código genético é meu, único, exclusivo, não tem ninguém que é que nem eu. Tá? Mas nós temos aspectos de similaridade. Tá bom? Então, eu convivi muito pouco com meu pai, tenho a expressão física do meu pai é muito parecida com a minha. Ou eu sou parecido com o que ele foi. Né? Nós temos uma configuração de corpo muito parecida, né? Nós engordamos na mesma fase de vida, certo? Temos aspectos físicos, formato de mãos,
né, formato de olhos, cor de olhos muito parecidos, comportamentos em determinadas situações muito parecidas, e isso com várias outras pessoas, né? Eu sou uma pessoa que sou confundido com várias pessoas na vida que garantem que me conhecem e que eu sou alguma outra pessoa que elas conheceram, né? E assim por diante, tá? Então, dentro de uma visão clínica, você trata as pessoas, você é obrigado a enquadrar determinadas características para você poder compreender as pessoas. A gente, quando fala de transtornos emocionais, né, você enquadra uma série de aspectos, de reações, né, para você formar uma linha de tratamento. Isso é comum, tá? A gente, quando fala de doenças, de enfermidades, a gente traça um determinado grupo de características. Legal? A gente, dentro da medicina tradicional chinesa, classifica a postura das pessoas de acordo com os elementos da medicina tradicional chinesa. Tá? Então, eu preciso entender que o universo tem similaridades que trabalham juntas para que a gente viva em equilíbrio. Tá bom? Então, quando eu vou fazer isso dentro de um processo de verdade, e eu não consigo fazer, né? Eu não consigo resgatar a minha amizade com meu irmão, eu não consigo resgatar o contato com meu pai, eu não consigo resgatar o contato com uma pessoa que eu amo, eu preciso sair do pessoal, tá bom? E colocar isso para o universo. Entenda isso aí, tá bom? Tá? Se vocês entenderam esse conceito, você escreve sim aí para mim e eu continuo. Tá? E aí eu vou explicar para você porque você tem que entregar para o universo. Tá bom? Bota aí. Seja rápido, escreve aí para mim. Sim ou não? Vamos. Sim ou não? Sim, ótimo. Então vamos entender isso aí um pouquinho mais profundamente. Legal? Tá. A parte doutrinária do universo diz assim, se você não consigo resolver o meu problema com você, legal? Eu vou achar várias pessoas durante a minha vida, no meu trabalho, nas minhas amizades, nos meus contatos, que agem de uma forma muito semelhante a como você age. Legal? E eu vou ter basicamente os mesmos problemas de empatia, os mesmos problemas de desacordo, né? Com algumas diferenças, mas a média dos meus conflitos com essas outras pessoas vão ser a média de conflito que eu tenho com você. Então, estou dizendo, opa, não resolvi com ele, tem outra pessoa parecida aqui com ele que eu tenho que me resolver. Não resolvi com os dois, aparece outro, e assim. Por isso que a gente diz que a vida é cíclica, e eu preciso resolver os meus cíclicos. Tá? E aí eu digo assim, pô, ele não quer aceitar, beleza, legal. Se ele não quer aceitar, eu vou sentar e começar a falar essa verdade para o universo. Legal? Então eu vou dizer assim, legal? Eu vou sentar e vou dizer, eu tenho, ou eu mantenho, né? Problemas de conversa, problemas de relacionamento, problemas de afinidade com o Dinho, por exemplo. Legal? Eu mantenho isso. Eu não consigo resolver, eu tento resolver, não dá, liga, a coisa não caminha. Mas eu quero resolver porque eu não quero ficar carregando mágoa, eu não quero ficar carregando ódio, eu não quero ficar carregando ressentimento, e eu não sei resolver com ele. E eu não sei se não sou eu que não sei resolver com ele ou ele que não sabe resolver comigo. Mas eu quero que isso se dissolva. Legal? E eu faço o quê? Eu devolvo essa verdade para o universo. Tá? Se você for ler as histórias bíblicas, tem um monte de cara que está lá rezando sozinho, beleza? Entendeu? Né? Você tem José do Egito lá, no tempo de cativeiro, lá rezando dentro do cativeiro, legal? Aonde ele quer ser ouvido. Né? Ele não é ouvido por ninguém, ele tem razão, mas a razão dele não prevalece, então ele está rezando para Deus, que ele... Eu entendo aí, né? Eu preciso que em algum momento essa verdade se manifeste.
Então eu entrego para o universo. E aí independe da tua religião, né? Porque isso pode ser uma conversa você e o universo, tá? Se você não tem nenhuma crença em nenhuma visão, vertente religiosa, o universo está aí do teu lado, a vibração do universo está aí do teu lado. A lei da criação, né? Está aí do seu lado. A lei da transformação está aí do seu lado. A lei de causa e efeito está aí do seu lado. Legal? Então é a mesma coisa que eu tentar me desculpar ou me acertar com meu pai, com a minha mãe, com quem quer que seja, eu me aceitar com o universo. É menos pessoal? Parece que sim. Na prática vocês vão descobrir que não. Porque na prática você está falando a tua verdade todo dia. Tipo uma oração. Legal? Eu estou dizendo que eu, Rodrigo, tenho uma série de dificuldades de aceitar como foi, né, o meu relacionamento com o meu pai. Bom, né? Muito triste para mim aceitar a distância. Muito triste para mim aceitar a rejeição. Né? Que embora isso tenha acontecido, né? Eu trabalhei a minha vida, trabalhei a minha consciência, certo? Para dissolver isso, para não ter raiva dele, para não ter mágoa, para eu ter compreensão de que ele fez o que ele pôde dentro do entendimento que ele tinha da vida. E que baseado nessa dificuldade que eu vivenciei com ele, eu desenvolvi uma outra visão da vida, né? Onde eu procuro ser presente, onde eu procuro ser disponível, onde eu procuro ouvir os meus filhos, onde eu procuro estar próximo dos meus filhos, onde eu consiga conversar com eles do jeito que a gente conversou a live, sobre tudo que eu concordo, aquilo que eu discordo, mas entendendo a visão de mundo deles. Isso é um exercício de verdade. E entrego para o universo hoje, digo assim, essa é a verdade do meu coração. Respiro fundo, vou para a minha vida. Legal? Tá? Mas lembra que você tem que gerar um fator energético, você tem que impulsionar uma onda para que isso se manifeste. Legal? Então, sem eu ter que escrever algo decorado no meu papel, amanhã eu vou expressar a verdade do meu coração. Amanhã eu vou sentar e vou dizer assim, legal, aí hoje fui conversar com gente, né, que eu amo, estava lá conversando, e as pessoas falaram, por exemplo, do meu pai. Falaram de um pai que não foi o meu pai. Entendeu? Falaram de um pai que era o amigão dos outros, que ele era tão próximo na vida deles, que é um pai com quem eu não vivi, que é um pai com quem eu não tive essa aproximação na vida. Então, tá vendo que mudou o que eu estava pensando ontem? A vida me trouxe mais um questionamento hoje para eu pensar e para eu ver se eu mantenho aquilo que eu estou sentindo. Se eu mantenho essa intenção, né? Se essa verdade de que eu não tenho mágoa, ela é verdadeira. E aí, de novo, eu estou dizendo, opa, apesar de tudo isso, eu entendo que eu fui lá e coloquei meu pai na gaveta certa da minha vida. Tá? Apesar disso tudo, que bom que ele tenha sido uma figura importante na vida das outras pessoas. Que bom que ele possa ter ajudado outras pessoas a se sentirem abençoadas como filhos, para se sentirem importantes na vida, para que elas possam ter tido essa ajuda, esse auxílio, esse contato, para que a vida delas tenha sido melhor. Entrego de novo. Opa! Depois de amanhã, de novo. Depois de amanhã, de novo. E aí eu posso falar de qualquer problema, com qualquer coisa que eu tenha sentido e que estivesse me apertando. E aí eu vou literalmente estabelecendo uma onda de conversa com o universo, aonde eu estou colocando a verdade da minha transformação. Tá? Certo? Se você pensar que eu posso desenvolver no meu corpo para uma alimentação ruim, certo? Um colesterol altíssimo, legal? Tá? E a hora que eu tomo consciência eu me assusto
e aí eu começo a tomar dieta, eu começo a me desintoxicar, e ele, pumba, volta para o padrão normal, eu tenho que entender que o universo é correlacionado. Então, dentro da minha visão emocional, eu posso fazer a mesma coisa com tudo aquilo que eu chorei, que eu magoei, que eu me irritei, que eu me frustrei, que eu tive raiva, eu estou dissolvendo aquilo igual. Estou dissolvendo isso igual a gordura do meu colesterol pela minha dieta ruim, tá? Tem um monte de trabalho científico para isso. Aliás, tem um monte de trabalho científico hoje de médicos do hospital, das clínicas, tá? Independente de qual seja a visão doutrinária deles, que estão falando do poder da oração para reabilitação dentro dos hospitais. E quando a pessoa fala, que ela assume que ela está com medo, que ela está insegura, que ela tem medo de morrer e que ela fica muito feliz quando ela percebe que tem pessoas que estão lá rezando por ela, se importando com ela, o quadro melhora. As pessoas têm uma melhora porque elas estão recebendo algo que é inesperado. Tá? Ah, mas quando eu estou fazendo isso é inesperado? É porque eu estou conseguindo conversar de uma maneira completamente diferente sobre as coisas que me doíam enquanto verdade negativa. E estou colocando o meu fator de cura na minha verdade emocional a partir do momento que eu começo a tomar consciência de que esse processo precisa mudar. Vocês entendem isso, sim ou não? Temos bastante tempo ainda. Então, se vocês entendem, vamos evoluir isso aí. Tá? Se entendeu, escreve aí para mim. Entendi. Tenho uma dúvida. Vamos resolver essa dúvida aí pontualmente, sem problema nenhum. Ninguém tem obrigação de entender desse jeito aí, a gente explica de uma outra maneira. Atenção, câmbio. Opa, sim, vamos lá. Então vamos evoluir do outro lado, do lado físico mesmo, para vocês entenderem essa relação metafísica das coisas. Tá? Hoje, grande parte das doenças, né, que até 2, 3, 5 anos atrás eram consideradas doenças incuráveis. Ah, lembrou da história do Ho'oponopono? É bem assim mesmo, muito bem, minha lindinha. Né? Aí o que acontece? Muitas das doenças que eram consideradas doenças de medicamento de uso contínuo, né? E que algumas escolas, como aqui no Paraguai, continuam sendo tratadas como doenças incuráveis, tá bom? Estão se transformando por meio de pesquisa científica em doenças onde existe não só cura, como remissão, tá? Remissão através do quê? Remissão através de uma mudança de estilo de vida, tá? Então, se eu tenho diabetes, eu sou sedentário, né? Eu começo a fazer o processo de me movimentar, entendo que o meu músculo vai começar a trabalhar e vai começar a absorver aquela insulina que eu não absorvo enquanto diabético tipo 2, né? O meu corpo vai começar a conseguir usar mais esse açúcar que estava me matando, certo? Eu vou melhorar a função dos meus órgãos com uma alimentação melhor. E esse envolvimento, essa constância, se eu parar de fazer os excessos, se eu parar de andar na direção daquilo que eu não posso, o meu corpo vai se reestruturando, ele vai se reestruturando, eu posso chegar numa redução enorme da minha doença, mas eu posso chegar hoje até em remissão, tá? A mesma coisa tem valido para muitas situações de hipertensão arterial. A mesma coisa tem valido, que o diagnóstico, por exemplo, de colesterol começou a ter colesterol, toma remédio, vai tomar remédio de controle para o resto da vida, tá? Então, aí eu pergunto para você assim, legal, eu tenho um determinado comportamento que me faz ter um colesterol altíssimo, eu boto um remedinho, mas eu continuo tomando veneno, você acha que isso funciona? Eu estou te dando uma cura e um veneno todo dia. Eu estou te dando a cura, mas eu libero o teu veneno. Toma a cura aí, mas toma o veneno junto. E você não precisa ter nenhuma consciência de mudança de vida. Você acha que isso vai funcionar? Tá? Eu posso garantir para vocês que não. Tá?
do mesmo jeito como o Ed, né? Paciente asmático, né? Pulmão complicadíssimo, certo? Fisicamente, tratando com medicamento, e aí começa a entender que todos os episódios graves de pulmão dele, certo? São mediados por duas situações básicas, né? Ô, doutor Elão, é bom momento para você entrar, né? É um aspecto clínico bem bacana para falar para você, né? De coisas que comprovadamente eu faço na minha vida. Legal? Tá? Aceno para você, meu querido. Muito bem-vindo, tá? Então, assim, de você, tá? Então, quando eu comecei a tratar você, muito antes de você virar amigo e virar meu filho, legal? Comecei a tratar você, paciente crônico, deprimido, tá? Emocionalmente deprimido, fisicamente deprimido, um histórico de asma incontrolável, tá? Certo? Uso de corticosteroide, uso de medicamento broncodilatador, de acelerador aí, para ver se melhorava a tua respiração, tá? Nada. Absolutamente nada. Né? Recuperação nenhuma. Condição de controlar crises nenhuma. Legal? Tá? E como eu não acredito nisso, tá? Pela minha formação terapêutica, eu não acredito, né, que asma não tem reversão, tá? Visão que parte do ensinamento que eu recebi na minha vida e que eu comprovo na minha prática. O que nós fizemos? Começamos a tratar o seu emocional, tá? Todos os bloqueios que você tinha emocionais que te levavam a ter uma postura física com você mesmo de bloqueio, tá? Porque cada vez que eu toco num assunto que me desagrada, eu tenho um bloqueio respiratório, eu travo, eu fico tenso, tá? Eu tenho insegurança, eu não consigo falar, eu não consigo respirar, eu não consigo nem identificar o que me faz mal. A gente começa a tratar isso, então isso é um tratamento, legal? Tá? Desmama todos os medicamentos que você toma, legal? A ponto de deixar você sem medicamento nenhum, e vamos começar a identificar os momentos que você entra em crise. Foi isso que nós fizemos um mapeamento, todos os momentos em que você entrava em crise estavam associados a 2 aspectos da vida, tá? Certo? Mudanças literais de estações do ano, tá? Que qualquer terapeuta entende que qualquer mudança drástica de tempo, de temperatura, né, de estação do ano, tem uma parte aí de alérgica que se manifesta numa grande parte da população. Legal, então, vamos controlar essa fasezinha aí com um antihistamínico. Legal? Entrou em crise grave? Não. Tá? Teve uma tossinha? Teve o nariz congestionado? Teve. Completamente diferente de você ter um quadro de falta de ar profunda, crônica, incapacitante. Já conseguimos segurar uma parte de você. Tá? Segunda parte, vamos tratar esse emocional e ver o que eu consigo lidar e o que eu não consigo lidar. Terceira parte, tá? Andar na direção contrária. Então eu preciso destravar, eu preciso melhorar fisicamente. Começamos a introduzir na sua vida, certo? Trabalho de fisioterapia pulmonar, fortalecimento do teu aspecto respiratório. Legal? Tá? Certo? Como o Dr. Elan é um médico tremendamente gabaritado, escreve aqui para mim, Ed, depois que a gente fez isso, em quantas crises severas você teve nos últimos 5 ou 10 anos? Severas. Quantas crises incapacitantes, como você tinha, que você teve nesses últimos 5 ou 10 anos? Escreve aí para mim, escreve para a gente aí. Nós temos ainda mais uns 15, 20 minutos para conversar. Vamos lá. Não tenha medo, não. Tá?
certo? Tô te esperando. Tá? Que assim, né? Quando a gente faz o tipo de trabalho que eu faço na vida, tá? Certo? E quando eu contesto fundamento clínico, né, de uma medicina alopática, olha lá, só teve um dia de intoxicação de cloro. Opa, um dia que ele estava lá limpando o teto para tirar mofo e se intoxicou com cloro. Se ele se intoxicou com cloro, é resposta asmática e resposta alérgica. Resposta alérgica, tomou anti-histamínico, melhorou. Cadê o episódio de asma crônica? Asma não tem cura? Como é que não tem cura? Tá? E aí a gente precisa começar a entender que também a nossa visão sobre doença e cura, ela evoluiu durante a evolução. Isso aí é alérgico. Legal? Tá? Ela evoluiu durante a evolução da humanidade. A gente começou a prestar atenção mais. Legal? E aí, de uma maneira mais satisfatória ou mais interessante, certo? Os países orientais, né, ou as doutrinas orientais, não têm esse acesso ao medicamento, tá? Então as medicinas são tradicionais, tá? E essas medicinas tradicionais se baseiam em remissão da doença, desaparecimento da doença, porque elas acreditam em doença não como uma constante, tá? Mas como uma manifestação de desequilíbrios na sua vida. Que é no que eu acredito absurdamente. É assim que eu trabalho. Tá? E aí você vai olhando e vai dizendo assim, se eu conseguir, olha lá, mudou muito. No inverno passado era uma época bem complicada. Exatamente. Tá? E aí eu consigo me controlar, e aí eu não tenho nenhum episódio incapacitante, eu não tenho que utilizar um remédio que vai me trazer dependência. O que eu mudei? Eu mudei a minha relação com a vida. Eu mudei o meu compromisso para eu conseguir me cuidar. Tá? E aí se você prestar muita atenção direitinho nesse processo, que é o que a gente chama de mudança de estilo de vida, você pode ver que todas as grandes oscilações ou os grandes períodos de mal estão associados aos momentos em que a minha mente, o meu coração, o meu espírito estão tão tumultuados que nesses lapsos de tempo eu diminuí a observância do cuidado que eu tenho que ter comigo. Literalmente eu relaxei. Tá? Certo? Aí você pode perguntar assim para mim, mas eu não mudei e eu não melhorei? Aí que eu digo para você que o ser humano guarda enormes semelhanças. Porque isso acontece com o paciente diabético, com o paciente hipertenso, com o paciente de asma crônica, e assim não, tá? O paciente que tem erisipela, por exemplo, tá? Ele vai tratando, faz o tratamento, melhorou, tá? Aí você fala assim, principalmente acontece quando as pessoas vão tomar o antibiótico. Legal? Melhorou, eu jogo o ciclo do antibiótico na lata do lixo. Eu melhorei, não preciso mais. Tá? E a gente precisa começar a entender que é um processo de mudança. E nesse processo de mudança precisa começar a entrar a minha verdade. Tá? No caso do Ed, qual seria a verdade dele? Preciso ser uma pessoa que estou constantemente cuidando da minha sanidade mental. Preciso constantemente cuidar da minha noção de auto-julgamento, do peso que alguns relacionamentos têm na minha vida, dos quais eu não sou culpado. Tá? Eu já tentei, já trabalhei, já lidei com eles, e o que não mudou não depende de mim. Continuo aberto à mudança. Então esse é o meu trabalho de verdade. Quanto mais eu conseguir expressar esse trabalho de verdade, mais eu me aproximo da solução e da cura.
tá? Legal? Por isso que sequencialmente em quase todas as minhas lives eu falo que o ajuste da vida é diário. É diário, legal? Tá? Eu tô lá, certo? Minha diabetes tá controladinha, eu tô sossegado, beleza? Mas eu tô um dia que eu tô tão irritado, legal? Que eu preciso comer um pudinzão de caramelo. Eu preciso comer um quindim. Legal? Eu vou comer quindim todo dia? Não, mas nesse dia, cara, eu vou enfiar o pé na jaca, conscientemente de que depois eu tenho que fazer todo o trabalho de reparação. Mas eu preciso, para ficar vivo. Eu preciso me dar um presente, eu preciso me dar uma... né? Eu preciso me abraçar um pouquinho, tá? Por quê? Porque eu não estou conseguindo lidar com determinadas situações. E aí eu vou lá, pumba, meto o pé na jaca, legal? A diabetes faz pi, ela sobe, e antes dela fazer um pico, eu vou lá e... né? Faço o meu chazinho de cebola roxa, legal? Tá? Que se vocês quiserem entender isso, depois eu mando para vocês. Meu chazinho de cebola roxa, legal? A hora que ele tá lá quentinho, eu jogo suco de meio limão em cima, pumba! 15 minutos depois, legal? A minha resposta glicêmica, ela desaba, pumba, ela cai no nível normal de novo. Tá? É uma válvula de escape, é uma válvula de escape. Tá? Mas é uma válvula de escape que é muito mais rápida do que eu me judiar, é muito mais rápida do que eu explodir, é muito mais rápida do que eu parar de falar a verdade e começar a me automutilar. Legal? Eu começar a falar que tá vendo, que eu não consigo fazer, que eu não sei lidar, que é tudo uma caca mesmo, que as coisas não têm solução, que vai ser sempre essa mesma jossa. Tá? Entendeu? O exercício da verdade, o exercício do ajuste é esse, tá? Certo? Como eu canso de falar aqui, tem um casamento que ele é pra lá de maravilhoso, tá? Sempre foi, legal? Tá? Mas como todos os relacionamentos, nós tivemos momentos complexos, aonde se te interessa fazer o ajuste, por pior que seja a conversa, se ela é verdadeira, você tem que abrir a tua boca e falar o que você está sentindo. Porque esse é o exercício da verdade, aonde você vai descobrir quem realmente te ama, quer estar com você, quer fazer o ajuste, quer acertar, né? Ou se você vai ter conversas veladas, onde você vai falar sozinho, você vai tentar não falar, você vai procurar um outro caminho para conversar, e esse caminho certamente não vai ser nem curador, nem efetivo. Sinto muito falar isso para vocês, mas não vai. Tá bom? Tá? No início eu tenho mais de 40 anos de prática clínica para dizer para vocês, não funciona. Sinto muito. Tá? Esse paliativo, a gente fazer um acertozinho para a gente não brigar em coisas que a gente não concorda, legal? Não existe. Por quê? Porque eu estou abrindo uma porta, né, para uma inverdade. Eu estou abrindo uma porta para que isso aconteça de novo daqui a um mês. Vou ficar irritado, vamos brigar de novo. Aí, de novo, vai acontecer de novo. Vou ficar irritado, nós vamos brigar de novo. Aí vai abrir de novo, vou ficar decepcionado, vou começar a perder o interesse de conversar. Aí vai acontecer de novo, eu já vou explodir. Olha só, tá piorando, eu não estou resolvendo, tá piorando. Legal? E se eu não tenho a condição de falar a verdade que vai no meu coração, que não tem intenção de ofender ninguém, que não tem, né, de desprezar ninguém, mas é o que eu sinto, eu preciso ter o direito de falar. Tá? Isso custou muito para eu aprender. Por quê? Porque uma das grandes coisas que o budismo ensinava pra gente era que você calava sua boquinha assim, ó, legal? E agradecia pelo sofrimento. E não conversa sobre ele. E finge que ele não está acontecendo. Aí quando você for lá para fora, quando você for lá pro boneco de madeira, você vai lá e coloca toda a tua raiva, toda a tua frustração, né? Certo? Numa cuba de pedra, vai lá e soca a pedra. Legal? Tá? Fortalece os dedos, mas dói pra caramba. Legal? Você vai lá bater num boneco de madeira, né? Para treinar, para voltar pro teu equilíbrio e voltar a pensar coisas boas. Legal? Momentaneamente funciona? Sensacional. Você cansa, sai aquele ímpeto, aquela raiva, aquela frustração. Ufa, chega, parei. Opa, calma aí. Tá?
Daqui a pouco, quando a situação volta e você vivencia de novo, aquele sentimento está pronto. Tá? Muito parecido com célula de defesa aí, doutor. Certo? Tem uma memória lá emocional, legal, que me ataca. Tá? E ela me agride. Por quê? Porque ela já sabe como eu vou reagir. Legal? E eu não consegui curar isso, ela vem e pumba, bate em mim de novo. Aí eu tento ignorar e ela bate de novo. Por quê? Porque não adianta eu passar pelo processo e não achar uma maneira de tentar curar esse processo de mágoa. Tá? Não adianta eu simplesmente dizer, isso é o destino, é a vida que ela é assim. Faz isso com você não. Tá? Não faz isso com você não. Por quê? Porque você é a pessoa mais responsável pelo seu processo de cura da vida. Tá? E você só pode curar se você olhar, ainda que eu seja psicanalista, como eu sou, que eu seja terapeuta de diversas especialidades, né? Muitas vezes você para na minha frente, me conta uma coisa, tá? Eu vou apalpar os seus pontos de acupuntura, legal? Eu vou falar para você, o teu corpo está dizendo para mim que você está mentindo. Então vamos começar de novo. Começa de novo. Fala aí a verdade do que está acontecendo com você. Legal? E muitas vezes a pessoa não tem coragem de dizer que ela mesma está se judiando, que ela mesma está se maltratando, que ela tem sentimentos normais, que ela ficou com raiva, que ela ficou frustrada. Por quê? Porque ela foi educada para não falar, que ela foi educada para não expressar o que ela sente. Tá? E muitas vezes está envolvido isso num padrão religioso. Você não pode reclamar, você tem que louvar, beleza? Não adianta eu louvar para fora, legal? E praguejar para dentro. Por quê? Porque daí não é a verdade. Tá? Por isso que, se vocês forem olhar as lives, né, que a gente faz, por exemplo, lá no Transcendência Real, você vai ver lá que várias lives eu vou dizer assim, a mesma coisa para você. Não adianta você colocar na tua testa aí, escrever um rótulo de que você é religioso, né? Mas você não seguir a doutrina daquilo com o que você se comprometeu. Tá? Não adianta eu não falar para mim a verdade sobre um relacionamento da minha vida, com pai, com mãe, com irmão, com chefe, com companheiro de trabalho, aonde eu me sinto magoado, eu me sinto depreciado, eu me sinto ofendido e eu fingi que não está acontecendo. Porque essa nossa maquininha aqui, associada com essa aqui, legal? A minha consciência associada com as minhas emoções, não entende isso. Tá? Não entende. Então, se eu não conseguir falar para alguém que me ama ou para alguém que cuida de mim, eu preciso ter a liberdade e a permissão de falar isso pelo menos para mim. Opa! Eu preciso tomar consciência daquilo que eu sinto e como eu sinto. Entendeu? Certo? De como eu sinto. Que é diferente, ou pode vir a ser diferente daquilo da maneira como as outras pessoas sentem ou entendem as coisas. Eu não sou as outras pessoas. Tá? Eu sou eu mesmo. Tá? Eu sou único no universo. Tem pessoas semelhantes a mim? Tem. Mas eu sou único. A maneira de eu sentir, a maneira de eu entender, a maneira de eu me emocionar é minha. Tá? Certo? A gente entende isso muito, né? Em relacionamento, por exemplo, quando você vai observando um filho brincar com o outro. Legal? O que pra gente é uma brincadeira normal, né? Para um dos filhos é ofensivo. Ele gosta de brincar assim com os outros. Olha só que legal. Mas ele não gosta de receber a brincadeira. Quando é com ele, dói. Isso é muito a verdade da nossa vida. Legal? Tá? Tem muita gente que olha e diz assim, nossa, eu sou empático, eu sou verdadeiro, né? Mas você é empático e verdadeiro quando você está falando daquilo que te interessa.
tá? Quando você é contrariado, você explode. Aí você não aceita. A gente está vivendo isso no Paraguai. A gente está vivendo isso, né? Quando você abraça uma outra cultura e você vai estar envolvido, você vai atender pessoas de outra cultura e você não aceita como elas vivem. Ah, isso aí está errado. Quem é você para dizer que está errado uma outra cultura que você desconhece o porquê? Começa a entender que todo mundo tem uma história de vida. Todo mundo tem uma bagagem. E todo mundo vai se manifestar de acordo com a ferramenta que ele tem. Todo mundo vai se manifestar de acordo com a percepção de mundo que ele tem. Tá? Tem gente que literalmente a gente está lá dando aula e está xingando, está ofendendo. Tem gente que está ameaçando. Não é só em aula dentro de faculdade. Nossa, eu já dei curso onde as pessoas levantaram lá para xingar. Eu já vi cursos onde uma autoridade de física quântica, certo? Tá? O Dr. Amit Goswami foi confrontado dentro de um auditório falando para 600 pessoas, onde uma pessoa levantou e chamou ele de nazista, certo? Simplesmente porque ele dizia que os bancos tinham que parar, né, de condicionar as pessoas a gastar um dinheiro que não é delas, que depois elas iriam se endividar e que os bancos tinham que ser mais humanos. Foi chamado de nazista. Entendeu? Aí ele deixou a pessoa falar 5, 10 minutos, a pessoa falou, tumultuou, né? Até o momento que ele falou assim, por favor, né? Tá? Já te ouvi, vou te responder pessoalmente, certo? Mas das duas uma, ou você vai sair por bem, porque eu tenho aqui mais 599 pessoas que estavam conversando educadamente. Já recebi de várias perguntas, questionamentos, mas ninguém foi violento como você. Então, além dos problemas que você tem comigo, você tem problemas na sua vida. Se você quiser resolver, pega o meu contato lá, me liga, eu te atendo, certo? Mas aqui eu vou continuar o que eu estou fazendo. E essa é uma postura que, de repente, a gente tem que ter na vida. Você precisa se manter no centro daquilo que é mais importante dentro da tua vida. Legal? E entender o quanto isso precisa do teu esforço, da tua dedicação e, sobretudo, da tua verdade. Legal? Essa nossa live é baseada em verdade. Legal? Eu posso perdoar? Posso. Eu posso entender? Posso. Eu posso relevar? Eu posso. Mas como marco de consciência, como marco de entendimento, como marco de respeito, eu não posso fingir para mim, que isso chama auto-boicote, eu não posso fingir para mim que as situações não aconteceram. Porque daí eu estou desprezando a minha capacidade de entendimento. Eu tenho que mascarar, né? Porque as ordens religiosas no mundo fizeram isso durante séculos. Mascara aí e agradece. Mascara aí e fica em paz. Finge que não aconteceu e dá outra face. Tá? Se você tem a integridade de Jesus e a compreensão que ele tem, você automaticamente dá outra face. Lindo de morrer. Se você apontar para mim na vida 10 pessoas, né? Ou se você conhece alguma, né? Que literalmente toma paulada todo dia e continua dando a outra face, você me explica aí. Tá? Legal? Tem gente aqui que tá na minha trajetória faz 20, 15 anos. Legal? Fala aí quantas vezes a gente teve que dar outra face assim, continuar trabalhando. E lá na frente você vai olhar, legal? E tudo aquilo que as pessoas reclamaram, ou tudo aquilo que elas questionaram, é aquilo que elas mesmas fazem na vida delas. Então não é com você, não é pessoal. E quando você faz o exercício da verdade, você precisa entender isso. Tem pessoas que têm os próprios problemas, as próprias mágoas, as próprias dificuldades. E elas não conseguem lidar com isso e trazer para si mesmo a responsabilidade de resolver, elas vão entregar isso para uma outra pessoa. Elas precisam achar um culpado. Tá? Então, desde que eu comecei esse conjunto de lives
desses 20 aspectos de transformação emocional, as pessoas começaram a entender que, opa, tá? Não interessa se foi meu pai e minha mãe que fez lá atrás, se foi a vida, se foi a minha avó que me judiou, se foi o professor que me judiou. Essa era a condição da vida lá, eu tô aqui, ó. Legal? Eu preciso, a partir de hoje, começar a recuperar os pedaços lá de trás. Mas eu preciso tomar consciência deles. Eu preciso falar a verdade. De como eu me sentia para eu poder trabalhar a minha aceitação e o meu perdão. Eu preciso voltar e entender que hoje eu vivo uma outra realidade. E que muitas vezes essas pessoas não fazem mais nem parte da minha vida. Porque elas morreram, porque elas desapareceram, porque elas foram buscar outros relacionamentos. Eu preciso falar a verdade para eu ter integridade para botar a minha alma, o meu espírito, a minha vida, a minha pessoa e as pessoas que eu amo dentro de um universo de respeito, de cuidado, de entendimento. Por mais difícil que essa verdade seja. Tá? Você já não errou na vida? Eu errei várias vezes na minha vida. Tá? Já cansei de contar aqui. Legal? Larguei pela primeira vez a faculdade de Direito com 20 anos, escritório trabalhando, certo? Último semestre, melhor aluno da classe, convite para trabalhar com juiz, convite para trabalhar com promotor, legal? Achava tudo aquilo uma mentira absurda, legal? Tive uma crise emocional, joguei para cima. Opa, levou tempo para reparar. Levou tempo para eu curar, levou tempo para eu refazer, levou tempo para eu entender que continua desse jeito até hoje. E que eu não vou mudar o direito, eu posso mudar a minha maneira de me manifestar no direito. Então, quando eu atendo alguém, como advogado, como consultor de direito, que eu atendo alguém dentro daquilo que eu olho para as pessoas e digo, opa, certo? É assim que funciona, esse é o lado ético da coisa, esse é o lado verdadeiro, é isso que a gente vai esperar. Para isso que a gente vai trabalhar, para conseguir uma medida que seja de justiça. Mas eu acredito nessa verdade que eu estou passando. E muitas vezes você vai ter que pagar o preço da verdade. Foi assim que a gente começou a live. Tá? Verdade nem sempre é algo nem bonito nem agradável. Porque muitas vezes você falar a verdade vai fazer com que uma pessoa se afaste de você. Porque ela não vai mudar, porque ela não quer te aceitar. Tá? Que ela não quer aceitar que você mudou e que você escolheu a vida de uma outra maneira. Então, dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência, a gente tem que trabalhar com essa verdade. Aí, pergunta basiquinha para vocês, para a gente fazer o fechamento da nossa live. Tá? Vocês entenderam esses conceitos, sim ou não? Tá? Se vocês não entenderam, a gente explica. Não caímos ainda. Pelos próximos 10 minutos, acho que não cairemos. Então, se alguém precisar, vamos explicar alguma coisa. Vamos lá, esperando a manifestação de vocês. Sim, belezinha, tá? Então, vamos resumir a brincadeira assim, tá? Verdade é, beleza, Ed? Verdade é curativa, física, mental, emocional, espiritualmente, como conduta de vida. A verdade muda a sua condição de saúde física. Eu provo isso para vocês com relato de 200, 300, 500 casos que eu tenho. Certo? Posso dar telefone das pessoas para vocês ligarem para elas e conversarem com elas. Tá? Verdade, acima de tudo, transforma a natureza da sua existência. Verdade sobre tudo te dá a ideia verdadeira de quem você é e daquilo que você precisa mudar em você mesmo. Porque a gente não muda ninguém. A nossa ação no mundo, pelo nosso exemplo, pela nossa dedicação, pelo nosso respeito, pelo nosso trabalho, pode contribuir para que as pessoas façam mudanças no seu mundo.
mas a gente não muda ninguém. Tá? Da mesma maneira como eu acredito que você não deve mudar se você tem boas condutas, simplesmente para satisfazer o desejo de alguém que você não compreende. Tá? Porque aí você vai abrir mão da sua verdade e a vida vai bater em você. Tá? Então procura entender até quanto da vida, certo? Você não conseguiu trabalhar com essa verdade. Legal? Se você não conseguir fazer isso sozinho, beleza? Manda uma mensagem pra gente aí. A gente monta 1, 2, 3 atendimentos para você pela internet mesmo, certo? Você não precisa nem se expor, nem sair da tua casa, né? E a gente vai mostrar para você caminhos para você trabalhar essa verdade. Tá? Por quê? Porque a instituição que você tem que cuidar é você. Você é responsável pela sua passagem nesse mundo. É você que é responsável. As outras pessoas não têm culpa. Tá? Porque se você for entender isso mais profundamente, você vai entender que as nossas escolhas, tá, são condicionadas pelo nosso entendimento do mundo. Então, se você deu chance das pessoas te prejudicarem, delas te traírem, delas mentirem, foi você que deu a chance. Tá? Pelas nossas próprias ações na vida. Tá? E ainda que você não goste disso, sobra você para ser o agente da reparação. Tá bom, minha gente? Certo? Como não apareceram mais não apareceram dúvidas nem sequer questionamentos, eu vou me despedir de vocês. Tá bom? Certo? Volto na segunda-feira, né? No endereço lá do Teoria das Órbitas, aonde eu vou falar sobre grupos, né? Visões de traduções bíblicas que criaram ou que reproduziram alguns rituais ou algumas normativas para você usar o Salmo como um instrumento de acerto de vida, tá? Na quarta-feira que vem, né, eu vou definir o tema aí conversando com o Ed, e na sexta-feira que vem eu volto com o segundo aspecto dessa nossa jornada de 20 elementos para você fazer a transformação emocional da sua vida. Legal? Obrigado pela audiência de vocês. Estamos conseguindo ficar um tempo maior no ar, o que é bem bacana, né? Agradeço a vocês, grande beijo, espero que a gente tenha conseguido transmitir entendimento, ensinamento e capacidade de transformação para a vida de vocês. Grande beijo, minha gente.